Olá, olá, estou de volta, aguardando todos chegarem aqui, já retomando. Vamos continuar, eu vou agora compartilhar corretamente. Estão todos vendo? Sim? Sim. Sim. Pronto, Sim. assim eu escuto. Beleza. Então, a gente terminou ontem nas características das organizações, né? Primeira dela, a gente já viu que toda organização tem expressamente. Lembram que a ideia de expresso é aquilo que está visível, que está claro, tá? Então, expressamente, as suas metas, o conjunto de metas. Que empresa que eu trabalho? O que a minha empresa gostaria de ser? Né? Então, o que a minha empresa tem como propósito? Tá? Cada empresa tem o seu propósito, tem a sua metas ou conjunto de metas, tem o que deseja alcançar. Meta é sempre aquilo que eu desejo alcançar. Então, eu trabalho para alcançar aquele meu objetivo, aquele meu propósito. Então, eu tenho as minhas metas, como cada um aqui tem a meta de se formar em serviço social. Então, meta é aquilo que eu desejo alcançar. A segunda é a composição de pessoas. Então, quais serão, que pessoas trabalharão comigo, que pessoas me ajudarão a formar essa organização. E aqui eu quero só falar uma coisa para vocês, que a gente conversou ontem sobre posturas, né? Se posturas fora do nosso ambiente de trabalho podem vir a incidir da gente perder o nosso emprego, né? Também eu quero chamar a atenção para vocês aqui que essas pessoas, elas passam por um processo seletivo. E geralmente essas pessoas, elas são avaliadas por um psicólogo. Geralmente o responsável em selecionar e treinar essa equipe é um psicólogo, né? Então essa é uma incumbência do psicólogo organizacional. Existe um psicólogo que trabalha nas empresas, né? Há toda uma psicologia organizacional, existe todo um estudo da psicologia voltado para as organizações. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Que essas pessoas que passarão por um processo de avaliação, houve muito essa exigência depois da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, começou a ter, inclusive, a implantação dos testes psicológicos, dos psicotécnicos, né? Da verificação dos antecedentes criminais, que a gente conversou ontem, das dinâmicas, dos desafios, de todas aquelas atividades que elas não são passadas à toa. Cada resposta, cada comportamento que tu tens, cada reação que tu tens, tu demonstra quem tu és. Então, não adianta a pessoa mostrar que ela é boazinha, que ela é legalzinha. Não, porque vai ficar claro como tu pensas e quem tu és, né? Então, só para entender que essas pessoas, elas não entram nessas organizações de qualquer maneira, né? Então, elas entram a partir de um processo de seleção. Pode ser que, inclusive, haja falhas nesse processo de seleção. Às vezes, a gente tem alguns processos seletivos que é o QI, né? Quem indica. E, às vezes, essas indicações podem acontecer de serem profissionais muito bacanas e pode acontecer de ter alguma falha e, porventura, nós termos aí num quadro uma pessoa mais complicada, né? Mas, em tese, as organizações, elas passam por todo um processo de recrutamento das suas pessoas. Então, ela tem um perfil, ela tem um objetivo, ela tem uma meta. Então, ela tem um perfil, um propósito a alcançar. E aí, ela tem o perfil sistematizado das pessoas que ela deseja que façam parte dessa organização para atender esse propósito. E o terceiro é o desenvolvimento em todas as organizações de uma estrutura sistemática, que define os papéis, limita os comportamentos. E aqui eu tenho toda a parte que é necessária, meu planejamento, como eu quero que o trabalho seja feito,
como ele será feito, em que tempo que será feito. E aí tem toda uma rotina, tem todo os equipamentos necessários, tem tudo como será realizado o trabalho, né? Então, eu tenho metas, pessoas e estrutura sistêmica. O que mais que eu tenho aqui? O termo organização se refere, então, a uma unidade que possui um propósito definido, inclui pessoas ou membros e tem estrutura sistemática. Eu posso perguntar para vocês, quais são as características? E aí eu posso misturar, colocar propósito definido, valores e objetivos a serem alcançados. Não, não é esse. Eu tenho que ter pessoas numa organização. Então, se não tem pessoas, corta. Ah, tem pessoas e estrutura, mas não tem propósito definido, não tem objetivo definido, não tem meta, tira, tá? Então, entendendo que o propósito aqui tem o sentido de objetivo também. Nascemos em organizações, somos educados por organizações. Quase todos nós passamos a vida a trabalhar em organizações, passamos muitas horas de lazer a pagar, a jogar, a rezar em organizações. Quase todos nós morremos numa organização. E quando chega esse momento do funeral, a maior de todas as organizações, o Estado ainda precisa dar uma licença especial para isso, né? Então, o que o autor quis nos dizer com isso? Por isso que lá no início as organizações são essenciais na nossa vida, porque nós passamos a maior parte da nossa vida numa organização, numa ou em várias organizações. Nesse exato momento, nós estamos dentro de uma organização. Eu, pelo menos, estou dentro de uma organização. Tá? As organizações, elas estão, como eu falei, em todas as partes. Olhem só. Tanto no primeiro setor, no segundo setor, no terceiro setor. Então, ela está em toda a sociedade. Quem são as organizações do primeiro setor? São as organizações públicas, as instituições públicas. Quem são as do segundo setor, que é o mercado? As da iniciativa privada, né? E quem são as do terceiro setor? É aquela que não fazem parte nem do poder público, nem do Estado, e nem da iniciativa privada, do mercado. Então, são aquelas que colaboram com a sociedade, não está em um nem em outro. Nós temos aí as ONGs e associações, várias outras instituições. É importante lembrar que o Estado e o mercado possuem as suas organizações que produzem bens e serviços, tá? Sempre vai se produzir bens e serviços. Enquanto que as organizações do Estado produzem bens e serviços associados ao bem público por quê? Porque trabalha para a coletividade, trabalha para o bem do público, trabalha para o desenvolvimento da sociedade. Então, ela só pode produzir bens e serviços públicos. Então, a escola é uma educação pública, a saúde lá no hospital, na UPA, é uma saúde pública. Então, no final, eles produzem bens e serviços públicos. Já as dos mercados produzem bens e serviços para atender as demandas da sociedade de consumo em geral. As organizações formais podem ser tanto públicas e privadas. O que distingue fundamentalmente as organizações públicas das organizações privadas é o resultado que elas produzem na sua constituição. Uns vão produzir bens e serviços públicos e outros para consumo em geral. As organizações privadas. É importante relembrar que as organizações privadas produzem um resultado diferente da demanda diretamente para a demanda de consumo em geral, né? Então, para toda a sociedade, inclusive até para as organizações públicas, mas essa organização pública está consumindo, né? Então, ela calçado, roupa, alimento, transporte, ela está produzindo tudo com uma consultoria, um assessoramento, ela está diversos serviços de hotelaria, enfim, ela produz bens e serviços em geral para consumo de toda a sociedade. Quanto à sua constituição, as públicas são criadas pela iniciativa particular que podem realizar tudo que a lei não proíbe. Opa, aqui tem um errinho. As privadas
As privadas são criadas pela iniciativa particular. Quem são esses particulares? Cada um de nós, qualquer um de nós pode constituir uma empresa, uma organização, qualquer um de nós. Na própria Examais, por exemplo, ela é uma criação de uma iniciativa popular, de uma família chamada Almeida Gonçalves, né? E eles podem realizar tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, o que a lei proíbe não pode fazer. Então, eu posso realizar o que a lei não proíbe, tá? Agora que eu acionei. Então, olha só. O que as organizações privadas podem realizar? Tudo o que a lei não proibir. Então, se a lei disser que não pode isso, ela não pode fazer. Então, se a lei não proíbe, é permitido. Assim, a competência e atuação da organização privada, no caso, né, pública, são restritas aos ditames da legislação, enquanto que a privada tem liberdade de definir seus objetivos, suas estratégias e ações, desde que a lei não seja ferida. Claro, já na pública, não. As organizações públicas, elas só podem fazer o que a lei permite. Lembra do princípio da legalidade? Então, todas as instituições públicas só podem realizar bens e serviços de acordo com estritamente a fundamentação legal, estando de acordo com a lei, enquanto que as privadas só poderão agir com uma liberdade enorme, desde que não fira nenhuma lei. Tá? Então, essas são as da iniciativa privada. Nas públicas, eu já falei, só relembrando, é importante relembrar que as públicas produzem um resultado diretamente relacionado com o bem público, então elas só agem para o bem da coletividade, elas só agem para satisfazer a necessidade da coletividade, seus bens produzidos e seus serviços produzidos para atender às necessidades da coletividade, da sociedade. Então, são bens públicos e serviços públicos. Quanto à sua constituição, à sua criação, elas são criadas pelo próprio poder público, são regidas por o direito público, enquanto que a privada ela é regida pelo direito civil, né, o Código Civil, e as públicas elas também são regidas pelo Código Civil, mas elas são de direito público, então ela tem normativas específicas para regir as organizações públicas, com competências sempre definidas na legislação. Então, toda organização pública, todo servidor público só pode agir conforme os ditames legais, ou seja, tem que estar fundamentado na lei, enquanto que as organizações privadas, elas podem fazer tudo aquilo, a liberdade, várias ações, desde que não seja proibido na lei. Assim, a competência e a atuação da organização pública são restritas aos ditames legais e a da iniciativa privada tem liberdade, né, para vários objetivos, estratégias e ações, desde que não fira nenhum dispositivo legal e não cause dano a nenhum trabalhador, que também tem previsão legal de defesa. Aqui, quais são os objetivos de tudo isso? Aqui se deve, a partir de agora, para o exame das organizações formais identificadas como burocráticas, né, identificadas como burocracias, elas merecem destaque especial pela importância que tiveram ao longo dos 2 últimos séculos para a sobrevivência da sociedade de massa, uma vez que nelas se produz quase tudo que a sociedade demanda. O que é importante? Que por mais que, gente, que as formas de gerenciar essas organizações elas vão mudando, é importante a gente olhar sempre com carinho esse processo histórico. Cada momento representou um processo histórico, né? E ele fala desses 200 anos, né, mais recente. Também porque na organização burocrática que o profissional do serviço social tem a importante missão de humanizar esse espaço, seja sobre o aspecto político ou social. Olhem só, por mais que nós já tenhamos visto até os modelos de administração, nós passamos pelo burocrático, pelo gerencialismo, pelo modelo agora público da governança, ainda no século XXI nós temos muitas instituições burocráticas, né? Temos muitas
instituições burocráticas. E o que esse texto está dizendo? O que a autora está dizendo? É nessa instituição burocrática, engessada muitas vezes, que é necessária a presença do assistente social justamente para essa missão de humanizar, de organizar, de olhar tanto a situação da empresa e do idealizador dela, do proprietário, ou, se for uma empresa pública, olhar para a questão ideológica da governança, né, do desejo que o público tem que realizar para ser o melhor serviço para a coletividade. Dentro desses espaços, seja público ou seja privado, esse profissional de serviço social ele vai humanizar. Humanizar no sentido de ser respeitado a lei, de olhar as necessidades do trabalhador, de também olhar as necessidades da coletividade e também olhar as necessidades da empresa. Gente, se eu não for atento a também ajudar a proteger a empresa, são centenas de trabalhos que podem acabar. E aí, olha o que eu colaboro ali para desemprego. Aí eu não estou colaborando para a melhoria da sociedade. Então, a gente também tem que ter um olhar atencioso para a empresa, né, a empresa no sentido enquanto instituição constituída, seja pública ou privada, para o trabalhador e para a coletividade. É muito importante que nós tenhamos empresas, é muito importante fomentar o desenvolvimento de empresas. São as empresas, a maioria das empresas privadas que geram emprego, que geram riqueza, que mantêm a economia acesa do país, né? Então, cuidado quando a gente se referia aos empresários, né? Se o empresário de alguma forma se beneficia de algo, ele não faz isso sozinho, há todo um respaldo legal que permite isso. Então, o nosso descontentamento não é somente com a empresa, mas com as normativas que estão sendo criadas para beneficiá-la. Então, o nosso foco ali não é só a empresa, inclusive os teus legisladores. A gente teve aí, e eu não gostaria de citar nomes, e não gostaria que vocês citassem também, nós tivemos uma multinacional, há um tempo desse instalada aqui no nosso estado, que teve um grande acidente ambiental, né? A gente não pode culpar só a empresa, porque se fosse lá no país dela não faria isso. Não faria isso por quê? Porque as leis são severas, porque a fiscalização é severa. Então, quem está mais errado aqui, a empresa vai ser punida? Ok, mas quem está mais errado somos nós, enquanto governo que regulamenta essa vinda dela para cá, essa permanência dela para cá. Essas leis que permitem que essas arbitrariedades, essas violações ainda aconteçam. Né? Então, o que o poder público está fazendo? Então, se nós formos um país sério, provavelmente isso não teria acontecido. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Dar a responsabilidade a quem de fato se deve. As burocracias são organizações que vêm caracterizando as sociedades relativamente avançadas, ou seja, pode avançar que ainda existem as instituições burocráticas, especialmente aquelas com elevado desenvolvimento capitalista. Por quê? Porque é todo um controle de tudo, né? Então, é sempre um controle muito grande. Elas se constituem como marcos dentro da sociedade contemporânea por estarem estreitamente relacionadas ao desenvolvimento econômico, político e social de um determinado país. Ela é muito importante, eu não vou deixar de olhar para ela com muita importância. Eu tenho que deixar, eu não posso demonizá-la, achar que tudo é culpa dela. Não, a maioria da culpa, inclusive, da forma como ela está lidando com o nosso meio ambiente ou com o número de trabalhadores que poderia até contratar mais, é porque previamente isso já foi acordado com o nosso governo ou eu não estou fiscalizando como deveria ser e tenho leis muito brandas que permitem com que explorem as nossas riquezas e não tenham retorno melhor para a nossa sociedade. Então, a culpa é de quem? A grande culpa, eu te pergunto, é de quem? Do nosso governo, com toda certeza. Tá? O que mais aqui? A burocracia concebida como Weber, né, o grande pai aí da burocracia que nós já estudamos, busca como seu resultado final a eficiência por excelência, né? E aqui, ó, eu trago essa charge aqui para vocês. Tá em espanhol, mas a gente consegue entender. Ó, tiene que tener todos os papeles para que
pueda atendê-lo. Ou seja, tu tens que ter todos os papéis para que eu possa atendê-lo. Né? Isso é um clássico caso de uma instituição burocrática. Né? Então, quantas vezes, de repente, um papel pode ser importante, mas será que eu não posso entregar depois? Né? O que eu posso te ajudar nesse momento? O que eu posso acelerar do teu processo de atendimento? Não. É uma, é duas, é três, é quatro vezes, né? Então, me passa logo o rol de documentos que é necessário para quando que eu me desloque até aqui, eu já venha completo. Então, são esses olhares que você, enquanto participante dessa equipe multidisciplinar dessa instituição, vai poder ajudar a organizá-la para que ela tenha um atendimento muito melhor para a população. Vai ajudar a desengessar, né, a flexibilizar, não ao ponto de se tornar desorganizada, de se tornar um caos. Não, não ao ponto disso. Mas o que a gente pode facilitar ao máximo, continuar tendo nossos resultados, mas também facilitar para a vida daquele cidadão, daquele usuário. Então, eu preciso ter uma relação de bom senso e ter uma relação que, às vezes, não é só de bom senso, é de uma produtividade eficiente. Então, você, como profissional dessa organização, o que você vai realizar? De repente, você pode ter uma ideia de colocar um banner ali com os documentos necessários para tal serviço, ajudar no site. Olha, eu olhei o site, eu não vejo nada sobre isso aqui. Não seria importante a gente falar sobre isso aqui, sobre o BPC? Não seria importante a gente fazer um treinamento da equipe? Então, você vai ter que criar estratégias, planejar, ajudar nessa organização para que ela atenda os seus objetivos, mas consiga oferecer os seus serviços de uma forma menos engessada, menos inflexível. Será que esse senhor não precisaria de uma cópia? Será que eu conseguiria tirar uma cópia? Né? Ou então até assim, vá ali que quando voltar eu lhe atendo. Mas eu vou pegar essa fila de novo? Não, dá tempo. Vá bem ali, né, que tem, e volte que o senhor passa na frente. Então, são várias atitudes que podem melhorar e muito essa relação do usuário com a organização e entre os colegas também. O que um colega pode ajudar para o outro? Será que o colega do lado também pode ter uma informação e o outro e pode ajudar o outro? Então, o que nós podemos, né? Não vai ser uma competência apenas da psicologia, mas de toda uma equipe, um olhar atencioso para esse trabalhador, para esse usuário. Então, é nesse sentido que você tem que já começar a ficar atento. A burocracia ela pode ser entendida como uma forma de organização baseada na racionalidade e legalidade, ou seja, ela é estritamente legal, ela cumpre o que a lei determina. Ou seja, ela busca a relação dinâmica entre os meios e os recursos utilizados e os objetivos alcançados. Olha que interessante. É uma relação dinâmica, né? Então, dinâmica no trabalho ali, entre os meios, os recursos utilizados e o objetivo alcançado. Então, como eu vou fazer, com que eu vou fazer para alcançar o quê? Então, é nesse cenário que você entra. Quais são os meios? Nossos meios são meios lícitos, são meios honestos, quais os recursos humanos necessários, materiais necessários, financeiros necessários? Ok. E os objetivos a serem alcançados. Então, é nesse tripé que você vai atuar e que você tem que ter esse olhar atento e colaborativo. Aí vem a burocracia. Para atingir tal propósito, a burocracia requer que o comportamento dos seus membros sejam previsíveis. Olha que interessante. O comportamento de todos os funcionários tem que ser previsível. Claro que tem que ser previsível. Por exemplo, a instituição sabe que eu tenho que estar aqui, tal horário. Então, na cabeça dela, ela já prevê que eu estarei nesse horário. Pode acontecer ou não uma situação atípica que me faça não chegar aqui, mas é previsível, ela prevê, ela imagina, ela espera
que eu esteja aqui. Então, lá no teu cargo, lá na tua função, lá na tua organização, o teu empregador, o teu gerente, o dono da empresa, o coordenador, ele já prevê o comportamento dos seus recursos humanos. Olhem só, tem um horário para entrada e para saída, né? Então, ele já tem previsão de que todos os dias, se o teu trabalho não for de escala, né? Ou se é escala, ou se todos os dias, tem lá a planilha que você vai chegar, de horário, de saída, do que ser feito. Então, é previsível. E tem que ser previsível. Ai, professora, não perde a graça? Não quando se trata de trabalho. Não quando se trata. Imagina, você vai resolver um problema seu de serviço, você vai resolver o seu problema de internet. Aí a Ivanete chega lá naquela operadora, aí a moça, olha, volte amanhã porque está sem sistema, tá aqui o seu nome, traga o seu celular para ajeitar o chip. Aí amanhã, que horas? A Ivanete fala, não, vem aqui 15 horas. Poxa, mas olha, eu não vou chegar aqui, não vou ser atendida, não, está aqui o seu nome, já está ok. Ok, quando a Ivanete se dirige para lá, às 15 horas do dia que marcado, a moça não foi. Poxa, mas ela marcou comigo. Foi mesmo, marcou só contigo. Esqueceu de avisar aqui na empresa, né? Então, é um ato que tu não irias gostar. Tu, como consumidor, tu ia ficar revoltado. Tu ias ficar insatisfeito. Então, ela tem que prever o que vai acontecer. Se o funcionário faltou porque houve um acidente de trabalho, uma situação inesperada, uma coisa. Mas se ele sabe que ele vai faltar, ele já comunica com antecedência para que o coordenador dele consiga alguém para substituí-lo naquele serviço. Então, o comportamento de todos os membros da organização tem que ser previsível. Tem que ser previsível, tá? Surpresa a gente faz na nossa vida pessoal. E tem pessoas que nem de surpresa gostam, né? Então, as questões, elas, em relação à formalidade, a trabalho, a sua função, aquilo que você é chamada, você tem que ser previsível, você tem que cumprir as regras e as normas que já estão previamente estabelecidas quando você foi contratado. Para conseguir a eficiência, a burocracia precisa detalhar antecipadamente como deverão ocorrer as suas ações. Daí porque ela precisa de planejamentos e estratégia. Então, ela já tem toda a organização do trabalho dos seus membros. Ela faz um planejamento, seja semanal, um planejamento seja mensal, seja anual, mas ela tem um planejamento e para ela colocar o planejamento em ação, ela precisa ter algumas estratégias. Então, isso já está previamente organizado, né? Então, ela já planejou a figura do coordenador, do gerente, né? Do líder, é justamente essa função de comando, precisa que essa pessoa saiba fazer um bom planejamento, que se utilize várias estratégias para conseguir, com eficiência, alcançar os seus resultados. Tá? Professora, nós somos contra essa questão da luta de classe, né? Essa coisa da empresa. Ok, você é um assistente social que está desenvolvendo o teu trabalho dentro da iniciativa privada. Então, você tem um compromisso ético-político com a sua profissão, mas você foi contratada para fazer um serviço. Então, você vai gerenciar aquele projeto. Então, você vai levantar todas as competências e habilidades que você tem para fazer um bom projeto que atenda o compromisso ético que você tenha com a da sua profissão com o trabalhador, com a sociedade, mas você vai ter que olhar de uma forma atenciosa também para a saúde da empresa. Saúde em que sentido? Saúde financeira. Eu vou evitar gastos. Se eu puder enxugar meu projeto, eu vou enxugar para não ter gastos. Eu vou também dizer e colaborar com a minha equipe, olha, gente, nós temos que atingir os resultados necessários, então vamos lá. Nossa estratégia não deu certo, vamos rever, senta a equipe, vamos rever. Por quê? Porque o teu sucesso é também o sucesso da tua empresa. Se o teu sucesso, se o teu trabalho falhar, a empresa falha. E a empresa falhando, ela fecha. E aí é uma série de pessoas desempregadas. Né? Então, a gente pode, sim,
executar os nossos compromissos éticos e políticos, olhando, né, tendo esse olhar atencioso a todos os elementos que constituem essa organização, desde a empresa propriamente dita e sua saúde financeira, sua saúde, né, a imagem da sua empresa, as pessoas que trabalham nela, para que eu possa favorecer que ela tenha uma qualidade de trabalho e os resultados que elas devem alcançar, que ambas devem alcançar. Assim, todas as atividades são pré-estabelecidas e previstas, principalmente por meio de manuais, diretrizes de procedimentos, planos de rotina, plano de execução, ocorrências. Então, são elementos da nossa vida, são instrumentos que nós vamos utilizar na nossa vida profissional. Tá? E é para que nós façamos realmente uso disso. Ó, nesse sistema social racional e burocrático, nós temos aí uma exigência de controles, né? Há uma exigência de controle. Esse controle no sentido de tudo tem que dar certo, tudo tem que andar perfeitamente, né? Quais são aí? Nessas exigências eu tenho as consequências previstas, né? E eu tenho as consequências imprevistas. Então, fatos que podem acontecer que eu não pude prever. Não pude prever que cairia uma árvore e acabaria com a energia. Ok. Mas eu posso prever, por exemplo, que quando o Giovanni faltar, eu posso substituí-lo pela Joyce, porque eu já conversei. Olha, gente, se alguém faltar, vocês trabalham a mesma função, então você vai cobri-lo também. E assim sucessivamente. Então, tem coisas que dá para a gente prever. E tem consequências que são imprevisíveis. Agora, aquilo que era previsível e você não fez, você realmente não está sendo eficiente. Previsibilidade de comportamentos e maior eficiência. O que são as consequências imprevistas? São as disfunções, né? São as ineficiências e as situações que, porventura, podem acontecer que nós não temos como evitá-la. Desde uma queda de energia, e, enfim, e outras, a morte de alguém, né? Sucessivamente. Aqui no modelo burocrático, a gente já conhece aqui essas características. Nós temos a impessoalidade, nós temos o profissionalismo, a meritocracia e a racionalidade como características, né? Então, essa impessoalidade no sentido de que gerente vai falar com o gerente, a tal do respeito às hierarquias. Então, eu me dirijo ao meu superior hierárquico, que se dirige ao superior hierárquico dele, e assim sucessivamente, né? Não tem aquele clima mais de oi, colega, amigo, com os donos, com os gerentes, não. Há uma coisa muito impessoal. Aqui nós estamos para fazer nosso trabalho. A questão do profissionalismo, né, que o sistema burocrático, ele exige muito isso, ele exige que tu sejas profissional, que tu seja capacitado, que tu tenhas competência e habilidade, tenha formação para aquilo, que tu tenha uma expertise diferenciada para aquilo. A meritocracia, que tu vais conseguir crescer naquele lugar a partir da tua eficiência, a partir do teu trabalho, do teu bom desempenho, e a racionalidade, porque as coisas são claras, são objetivas, são racionais e nada de sentimentalismo, né? Com tudo isso, se tem um controle rígido de todos os procedimentos administrativos, né? O controle de pontos, controle de saída, banco de horas, o que fez, o que não fez. No sistema burocrático tem um controle muito rígido disso. O controle burocrático, ele é muito submisso às leis. Ele faz exatamente o que a lei determina, né? Ai, mas isso aqui dá para a gente burlar. Não, gente, o sistema burocrático, ele é submisso às regras, né, estabelecidas, e pouco espaço para discricionariedade. Não há espaço para ser questionado aquilo. Há um espaço apenas para cumprir o que já foi previamente determinado. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do que eu queria que vocês vissem.
Vocês conseguem escutar? Não. Não, professora, não tem áudio Só nenhum. ver, né? Não, é porque ele é mudo mesmo. Sim. Era, achei. O chefe diz assim, mais velocidade para ele. É uma, é uma máquina que o operário vai se alimentar sem precisar largar o seu trabalho. Então, ele pode continuar trabalhando e comendo sem precisar parar de trabalhar.
Pediu para aumentar mais ainda a velocidade da produção.
Ele foi curado do esgotamento nervoso e agora deixa o hospital para começar uma vida nova. Eu vou parar aqui porque depois no nosso próximo encontro a gente discute a segunda parte. Deixa eu só anotar onde eu parei. E aí, o que vocês acharam do filme? Professora relata uma realidade, né, sobre a busca para atender às necessidades da empresa. Muitas das vezes ela adoece, né, o trabalhador, aquela pressão, você tem que produzir mais, você tem que se doar mais, e aí a pessoa não tem tempo nem para se alimentar. Eu me confesso, já conheci pessoas que já adoeceram por conta de trabalhos excessivos para ganhar um a mais. Assim, não tem tempo para comer direito, não, sentar, comer assim, de uma forma para não fazer mal, e acabou adoecendo. E hoje, imagino. Hoje acontece muito isso. E agora que essa pandemia, que as pessoas têm que buscar mais, né? Muito mais, e muitas das vezes perderam o emprego cheio de dívidas, mesmo com esse auxílio, aí tem que fazer se reinventar, porque hoje as pessoas estão se reinventando, né? Aí é Sim. complicado. Alguma outra opinião? Alguma outra crítica? Porque ele traz uma crítica, né? Esse filme ele foi feito em 1936. Então, a gente nota que é bem esse momento, né, das empresas, do surgimento, da consolidação das empresas burocráticas. Vocês viram aí a rigidez do controle, né? Alguém controlando sempre, a previsibilidade dos comportamentos. Pode falar? Quem está falando? Eu, Danete. Pode, amor, claro. Eu percebi que justamente a gente estudou sobre o modelo burocrático, né, com a senhora no semestre passado, né? E o filme ele retratou justamente isso, né? Uma empresa típica do modelo burocrático, né? E que o filme mostra que não era ideal, como também ainda hoje não é. Faz barulho, meu filho. Que não é ideal para as empresas, para as organizações, esse modelo burocrático. Eu percebi que o filme ele mostra ele mostrou, né, até que ponto, né, um modo de produção, né, digamos assim, acelerado pode prejudicar a saúde de um funcionário, né? Mas esse modelo burocrático, né, na verdade, esse prejuízo da saúde do trabalhador não acontece só no modelo burocrático. A gente nota que acontece no modelo gerencial também, porque hoje, na nossa contemporaneidade, muitos trabalhadores ficam com aquele problema de LE, né? Uma doença chamada LE, que é por esforço repetitivo. Por quê? Porque trabalha excessivamente naquela função, repete aquele esforço, né? Alguns ficam com problemas de LE, que é por esforço repetitivo, né? Embora seja um modelo mais ideal para a nossa contemporaneidade, mas ainda assim, aí depende de como a pessoa vai trabalhar no seu ambiente de trabalho, né? De uma certa forma, os modelos de produção... Só desliga o teu áudio, Ivanete. Os modelos de produções, eles praticamente são o mesmo. O que muda é um pouco nessa relação da administração e esse olhar com a forma de produção, né? Ele está menos, no modelo gerencial, ele está menos engessado, mas ainda é burocrático, né? São pequenas
mudanças que vai acontecendo ao longo do processo, mas as empresas, de uma certa forma, mesmo agora, elas ainda reproduzem esse tipo de... Claro que o maquinário é diferente, claro que agora é o ponto eletrônico, mas, como você mesmo falou, o LER, hoje a questão do estresse, né, a questão da depressão, né? Ok, Elizabeth. Então, tudo vai passando o tempo, tanto que o nome do filme é Tempos Modernos, né? Então, é o início aí dessa era moderna e as consequências. Mas o que eu quero perguntar, e ninguém percebeu, e a tecnologia? E a questão da Pois é, tecnologia? professora, era isso que eu ia falar na questão da tecnologia, né? Sim, pode falar, Com amor. todo esse avanço da tecnologia, aí muitas pessoas irão ficar desempregadas, né? Também nesse ramo, por quê? Porque a mão de obra vai sendo substituída por máquinas. Quando a senhora fala lá que o cara não precisou sair de lá para ir comer, aí o que acontece? Ao invés dele ter ido para um restaurante, né, e comer na hora do almoço, já tinha aquela máquina que estava indo levar a comida lá. Ele não precisava se locomover. Então a gente tem que ver pelos dois lados, né? De como que é uma via de mão dupla. Aí favorece uns e menospreza outros. Sim, perfeito. Até que ponto a sobrecarga em cima de um trabalhador não traz um prejuízo para a própria empresa? Os seus recursos humanos adoecidos mexem diretamente com a tua produção final. E aí eu te pergunto, e você como assistente social? O que você poderia, dentro desse contexto, colaborar para humanizar mais essa empresa? E é isso que eu vou deixar para vocês como atividade. Vocês viram o cenário e eu gostaria que vocês me apresentassem na próxima aula um plano. Como você atuaria? O que você poderia, uma ideia, o que você poderia fazer para já humanizar mais essa empresa? Esse é o desafio, tá? E eu tenho aqui 26 pessoas presentes. Eu vou gravar quem está. Vocês passem para Elizabeth, que precisou dar uma saidinha agora, e vocês vão me trazer esse plano. O que você faria em relação? Você viu a ideia? O que você proporia como um membro da equipe, como um assistente social da empresa, para humanizar mais, lembrando, a produção, ela vai existir. O resultado tem que ser alcançado. Eu vou ter que olhar, o teu desafio é olhar para a empresa, olhar para o trabalhador e olhar, de certa forma, para a coletividade, tá? Então, o teu desafio vai ser, olhe para a empresa e olhe para o trabalhador. Qual era a tua proposta? Que proposta tu vais me vender lá para aquele senhor para humanizar mais? A proposta do homem foi trazer uma máquina para melhorar a produção dele, o empregado não parar, né? E aí eu te pergunto, e a tua para humanizar? E aí você vai bater cabeça, porque é isso que vai te tornar diferente. Monta a tua ideia e me apresenta na quinta-feira, tá bom? Gente, eu vou encerrando esses últimos minutinhos por aqui. Eu vou me despedir de vocês, eu vou colocar a aula para gravar. Vou alimentar nossa plataforma nesse final de semana, todos os materiais. Quero desejar a todos um abençoado final de semana. Tá? Vou tirar aqui da gravação para quem quiser se sentir mais à vontade, falar alguma coisa. Mas você tem um desafio aí para quinta-feira. Aí eu estou aguardando, que eu quero ver essas ideias. E essas ideias que vocês vão me trazer, eu vou colocar aqui na nossa apresentação, tá bom? Um beijo a todos e um bom final de semana, um abençoado final de semana a todos. Até quinta-feira.